E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Vinícius e nesse vídeo eu vou mostrar a continuação da série de vídeos sobre desenvolvimento web em Python com a biblioteca Streamlit. Se você ainda não viu o vídeo anterior a esse, eu recomendo que você assista, porque esse vídeo é uma continuação. E antes de continuar, já vai deixando aí o seu like e se inscreva aqui no canal para receber mais vídeos como esse. Fique com o vídeo. Vou vir aqui no cliente controller, eu já tenho aqui o incluir. Perceba que eu já tenho o incluir, excluir, selecionar todos. Falta o alterar. Eu vou copiar esse incluir. Eu vou definir aqui uma nova função. Essa nova função eu vou chamar de alterar. Ele vai receber aqui o cliente, normal. E ao invés de insert into, eu vou colocar aqui um update. Update cliente, set. E aí eu tenho aqui o set para essas três informações, certo? Então aqui eu tenho set cli nome é igual à minha primeira informação, o cli idade também, segunda informação, e por fim temos aqui o cli profissão. Beleza? Então eu vou apagar isso daqui e eu tenho que definir o where. Where id é igual à quarta informação. Dessa vez eu tenho mais algumas informações. E aqui como parâmetro, primeiro eu tenho o nome, idade, profissão, beleza. Eu tenho mais uma informação que é cliente.id. Só conferindo ver se está certo. Vamos aqui lá no cliente. Então aqui eu defini como id mesmo, certinho. Beleza, pessoal? Então agora vamos voltar lá. Já está definido aqui o alterar. Vamos voltar na nossa tela. E agora aqui no if button submit, eu tenho que fazer algumas alterações. Mas antes de mexer no submit, eu vou já preencher com as informações lá do banco de dados. Bom, eu já tenho aqui recuperado o ID do usuário. O que eu posso fazer agora é recuperar as informações do usuário. Então eu tenho que alterar aqui o cliente controller. Então pessoal, eu vou copiar esse daqui e selecionar todos, que eu vou definir aqui uma nova função, que é selecionar pelo ID do cliente. Então eu vou definir aqui logo aqui em cima. E aqui eu vou selecionar by ID. Então aqui eu vou fazer o select from cliente where ID igual ao parâmetro. E o parâmetro que eu vou passar é o próprio ID. Então eu vou passar o parâmetro aqui em cima e aqui vou passar o ID. Perceba que toda consulta SQL ele me retorna aqui uma lista, então sempre tem que fazer aqui um for. Então eu vou deixar aqui como customer list mesmo, só que a diferença é que eu vou retornar somente o primeiro resultado. Porque eu só vou ter um, porque eu tenho o ID aqui como where. Então ele só vai me retornar um cliente. Então agora aqui no create, eu vou vir aqui no create e agora eu vou colocar aqui um st.write. Eu vou imprimir aqui cliente controller ponto selecionar by ID. Eu vou passar o ID que eu recuperei ali, ó, ID alteração. Vamos salvar e agora vamos testar. Vou clicar aqui em alterar. E olha só, ele me retornou um objeto de cliente. Então vamos, para visualizar melhor, vamos colocar aqui ponto .id. Vamos salvar e dar um rerun. Vamos testar aqui, alterar 1018. Olha lá. Então eu vou fazer isso novamente, só que com o nome. Vamos ver se está funcionando mesmo. Vamos lá. Ponto nome, salvei. Eu vou selecionar aqui o Vinícius, alterar. E ele me retorna exatamente o nome que eu selecionei lá para alterar. Então agora eu tenho que pegar esses dados e preencher aqui no meu formulário. O que eu posso fazer aqui é criar uma variável. Então antes desse if eu vou criar aqui uma nova variável chamada cliente. Cliente recuperado. Que seria o cliente que eu recuperei no banco de dados. Então eu vou primeiramente definir como known, aqui em cima, e logo aqui embaixo eu vou recuperar o objeto de cliente controller. Eu vou colocar aqui, ó, cliente recuperado é igual ao cliente controller, seleciono pelo ID alteração. Pronto, eu já tenho aqui o objeto cliente recuperado. Então agora eu vou pegar os dados e preencher aqui nos inputs. Só que esses inputs aqui, eles não têm valores, porque esses inputs, eles são de criação, de inclusão. No caso aqui, eu quero criar
os inputs de alterar. Eu vou recortar isso daqui. E agora eu vou fazer aqui um if cliente recuperado, se ele for igual a none, significa que eu não tenho cliente recuperado e o que eu quero fazer então é incluir um novo cliente. Eu vou criar um novo cliente. Caso contrário, else significa que eu tenho alguns dados aqui no cliente recuperado, eu tenho um objeto de cliente, significa que eu quero alterar esse cliente. Então aqui nos inputs eu vou criar input name, eu vou definir o value, que no caso seria cliente recuperado ponto nome. Então eu vou copiar esses valores aqui e eu vou definir aqui embaixo também, ó. No caso aqui seria a idade e aqui a profissão. Então aqui eu vou colocar, eu vou até pular uma linha aqui, vírgula, value, profissão. Beleza, já preenchi os meus inputs com os dados do cliente. Vamos testar só isso daqui com ele preenchido para ver se deu certo. Coloquei aqui o rerun, vamos alterar aqui o Jonas, alterar. Então ele preencheu aqui o nome, Jonas, preencheu a idade e aqui ele deu aqui um erro, missing submit button. Bom pessoal, aqui não tem necessidade de repetir o submit button nas duas condições. Então eu vou tirar ele daqui. E esse submit button eu vou deixar aqui fora do if mesmo. E também aproveitando, corrigindo outro erro, o select box, ele não tem esse atributo value aqui, né, que eu passei. Beleza, deixei aqui ele sem, eu coloquei somente um input button submit. Então agora vamos testar, vamos clicar aqui no Vinícius, alterar. E beleza, pessoal, olha só, ele carregou os dados do Vinícius, ó, Vinícius 70 e aqui a profissão desenvolvedor. Só que na verdade, vamos supor que aqui, eu vou vir aqui no incluir, eu vou incluir aqui um usuário, vou chamar aqui de Lucas, vou colocar aqui o nome de 19, a idade, e aqui na verdade ele é um músico, vamos incluir. Voltando aqui no consultar, eu tenho agora aqui o Lucas como músico, eu vou alterar, ele carregou as informações, mas aqui ele está selecionado por padrão a primeira opção desenvolvedor. Isso porque eu não tenho uma tabela de profissões, eu cadastrei diretamente a palavra, no caso aqui músico, lá para o Lucas, né? Para todos, na verdade. Então eu não tenho uma relação de profissão e cliente. Eu cadastrei só para demonstrar mesmo, direto uma string lá na tabela cliente. E como o meu select box, ele não tem o atributo value, eu tenho que colocar o index. O index é a posição do meu select box. Então no index 0 eu tenho desenvolvedor, index 1 músico, 2 designer e 3 professor. Então o que eu tenho que fazer é recuperar a palavra que está lá no meu banco e ver qual índice está aquela palavra aqui no meu select box. Mas isso daqui, como foi uma demonstração, eu fiz dessa forma, só que o ideal é você ter o relacionamento entre profissão e cliente e depois recuperar o ID da profissão e aí sim selecionar de acordo com o ID. Então o que eu posso fazer é recuperar o índice dessa lista aqui. Então para não repetir essa lista, eu vou recortar essa lista daqui, vou criar uma nova variável, eu vou criar essa variável logo aqui embaixo e aqui eu vou criar a variável list occupation é igual a essa minha lista aqui, desenvolvedor, músico. Aqui eu já vou até aproveitar, vou renomear isso daqui, eu escrevi errado, é design e professor. Agora sim. Então agora list occupation, eu vou colocar aqui nas opções, tanto aqui de cima quanto aqui de baixo. E agora o meu index aqui do else, que no caso seria para quando eu estiver alterando o cliente, aqui no meu index, eu vou colocar aqui index, eu vou pegar o list occupation, ponto index, e aqui eu passo o valor que eu recuperei lá do banco de dados. Cliente recuperado, ponto profissão. Então ele vai pegar a palavra, a string profissão, que está armazenado lá no meu banco, que ele vai recuperar, e ele vai me retornar um index de acordo com a lista list occupation. Então agora sim, vamos salvar e vamos testar. Então agora eu vou selecionar aqui o Lucas, alterar. E olha só, agora sim, ele selecionou músico. Olha só. Agora se eu for aqui em consultar Vinícius,
ele seleciona desenvolvedor. Bom, pessoal, esse vídeo está chegando ao fim, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber a notificação do próximo vídeo, que vai ser a continuação desse vídeo sobre desenvolvimento web em Python com a biblioteca Streamlit. Então já vai deixando aí o seu like, se inscreva aqui no canal para receber mais vídeos como esse sobre tecnologia e programação. Então vou ficando por aqui, falou!